Olá, amados. Shalom, shalom. Graça e paz a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É um prazer e uma alegria neste sábado poder cumprimentar vocês. Estou feliz, graças a Deus, já bem mais recuperado. Passamos um período de um estado gripal aí muito forte, muito, digamos assim, sofrido, mas graças ao Eterno nós já estamos crendo que o período de dias difíceis concernente a essa situação, estamos vencendo e sobrevivendo. Meu amado, minha amada, meu querido irmão e irmã, a todos vocês o meu abraço, o meu carinho, e quero nesse sábado, hoje, meditar novamente sobre a terapia bíblica, ou a biblioterapia, ou como nós dizemos, a terapia sacerdotal. Nós queremos pegar a parte do verso 10, do capítulo 10 de João, que Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, então, pegando essa parte desse texto, nós já falamos em alguns vídeos anteriores sobre muitas coisas e começamos a falar sobre então o ver com um olhar interno, o ver com um olhar espiritual, o ver que os místicos tanto chamam com o terceiro olho, que para o cristão seria o ver com o coração, E essa visão, de ver com o coração, como diz um texto de um poeta, que o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Mas será o que tem nos impedido? Qual será a causa que não estamos tendo aquela visão ampla, aquela visão alargada do reino de Deus, da obra de Deus, das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas? E avaliando, nós sabemos que um dos motivos pelos quais somos impedidos de ter essa visão, que os físicos chamam de transcendental ou metafísica, que nós chamamos de uma visão espiritual, de uma visão ampla e alargada das benesses de Deus, da bênção de Deus sobre os nossos corações e sobre o povo de Deus. Então, o que nos impede de termos uma visão desta maneira? Bom, nós entendemos que um desses motivos que muitos não têm hoje esta visão, não estão vendo com o coração, porque estão às vezes condicionados pelo um grande engano que é chamado de pecado. O pecado, ele danificou, ele modificou a maneira de nós vermos as coisas. O pecado, além de nos ter tirado, digamos, a comunhão com o Eterno,
ele também tira a nossa visão. Ele tira a nossa contemplação do que é divino, do que é sagrado. Então, o pecado tem enganado a muitos, né, e tem nos dado uma visão limitada. O pecado tem nos tornado limitantes, tem nos tornado, digamos assim, pequeninos diante das grandes bênçãos que o Senhor tem para nós. Em João 10:10, que nós pegamos como exemplo, né, que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E às vezes, amados, nós estamos mendigando, nós estamos, digamos assim, esmolando bênçãos, nós estamos esmolando viver. Não sabemos, muitos de nós às vezes não sabemos o que é viver uma vida abundante. Não estou falando, às vezes, só da área financeira ou de bens materiais, mas aquela vida abundante que te dá uma paz de espírito, que te dá uma tranquilidade com o eterno, que te dá certeza do amor de Deus, da presença de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Então, essa vida abundante que Cristo veio para nos trazer, ela está sendo impedida de acessar as nossas vidas, porque o pecado tem se tornado um obstáculo. O pecado tem se tornado um engano, um engodo, e tem tirado a nossa visão, tem tapado a nossa comunhão com o sagrado, com o eterno. Então, queridos, nós estamos às vezes sendo reduzidos a mendigos espirituais, estamos às vezes mendigando bênçãos, mendigando comunhão, e sendo que Jesus está aí nos dando uma vida plena, uma vida abundante. Então vamos pensar um pouco mais, vamos dizer não àquilo que não agrada ao Senhor, vamos dizer não para as coisas que têm nos impedido de buscar uma comunhão coesa, uma visão do eterno, uma comunhão com a palavra, com o Espírito. Olha, queridos, nós precisamos então de estarmos vencendo esse desafio chamado engano do pecado. Porque o pecado tem levado muitos ao engano, à morte, à destruição, mas Jesus veio para nos dar vida, vida plena, vida abundante, vida graciosa. Queridos, outro ponto é o medo da morte. Nunca vivemos períodos em que tantos que se dizem cristãos estão ameaçados com o medo da morte. A morte, ela tem lançado seu dardo sobre a humanidade, e nós temos, então, muitos de nós estamos sendo paralisados, estamos sendo estagnados pelo medo da morte. Então, a morte, ela tem nos aprisionado, porque muitos sinceros e queridos irmãos estão vivendo aprisionados pelo medo da morte. Então, se temos um medo da morte, então falta-nos certeza da vida, falta-nos certeza da comunhão com o sagrado, com o eterno. E Jesus disse: olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós devemos lembrar, não queremos
né, pegar um assunto baseado nisto, deixar esse assunto para uma outra hora, mas muitos estão apavorados, porque toda alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra de Deus. Então, é o que está acontecendo com muitos hoje, estão vivendo apavorados com medo da morte. Mas nós devemos estar atentos e lembrando que a palavra do Senhor diz que para nós a morte é simplesmente uma passagem, né, para uma vida plena, para uma vida eterna. A morte para o cristão, ela é simplesmente o começo e início de uma vida eterna que começa através da morte. Então, para nós, a morte não é o fim, mas é o começo de uma vida melhor e mais feliz ao lado daquele Senhor que venceu a morte para nos dar a vida, que é Jesus Cristo. Então, nós devemos entender que para nós, que para mim, para você, para todos aqueles que creem na palavra, que confessaram os seus pecados ao Senhor, que aceitaram o sacrifício vicário de Cristo Jesus, a morte não é o fim, mas é o começo de uma vida melhor e mais feliz, de uma vida verdadeira, plena e feliz ao lado do Senhor. Então, para o cristão, a vida eterna, ela começa aqui, ela começa aqui. E nós, então, devemos entender que nem o pecado, nem a morte deva ser obstáculos, empecilhos, barreiras para nos impedir de desfrutar da bênção, da comunhão do Senhor, das suas benesses, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Então, amados, a vida eterna, ela começa aqui. Ela começa aqui. E nós estamos, agora muitos ficam às vezes pensando, né? Mas com medo da limitação do tempo, do espaço e tudo mais. Nós vamos entrar uma outra hora, vamos comentar sobre o tempo de Deus e o nosso tempo. Mas é bom entendermos que Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Queridos, então vamos estar já partindo para a conclusão dessa pequena reflexão, dessa mensagem, e lembrando que o essencial, ele é invisível aos olhos, nós só vemos bem com o coração. Então, o cristão, ele tem aquela visão transcendental, aquela visão espiritual, aquela visão que muitos místicos buscam e procuram. Quem tem de fato ela é aquele que ama a palavra, que guarda a palavra, que confessa Jesus como Senhor das suas vidas. Então é hora de nós pararmos e pensarmos um pouco mais, porque o pecado, o engano do pecado tem levado muitos a sofrer, a estar uma vida estagnada, uma vida aprisionada, uma vida amedrontada, uma vida, digamos assim, paralisada. Mas é hora de nós entendermos que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, queridos, que nós possamos, imbuído no amor, no perdão, na graça, mas também no poder e na libertação da palavra do Senhor, crer que Jesus Cristo, Ele quer nos dar vida e vida abundante, Que Deus abençoe a todos vocês. Olha, amados, agradeço a todos, nós estamos tendo uma boa visualização. Só muitos queridos irmãos estão esquecendo de dar o seu joinha. Dê o seu like, contribui conosco,
Que Deus o abençoe. Amém.